Conhecimento geral e profissional daquilo que você vai exercer com segurança. Com segurança. Tá certo? A responsabilidade na execução de qualquer tarefa dentro da contabilidade, né? E ter iniciativa. É muito importante para buscar solucionar as questões apresentadas. Tem que tomar iniciativa. O seu chefe passou uma questão para você, vai lá e resolva. Se você não conseguir, pede ajuda a alguém, mas não desista. Tá certo? Não desista. Seja perseverante. Se for você o chefe, motive os seus funcionários, tá certo? Ainda dentro desse fundamento da ética profissional, né, a imparcialidade. Isso é fundamental, tá? Na execução do trabalho e na apresentação de resultados e sugestões. Seja imparcial. Não tende para cá nem para lá. Não é ficar em cima do muro, não é nesse sentido, não. É ser tranquilo como profissional contábil. Tá? Atualização constante e contínua. A gente tem que estar sempre atualizando. Se não atualiza, você acaba perdendo espaço. E outra coisa importante, alguns de nós têm certa dificuldade, mas é muito importante trabalhar em grupo. Tá? Principalmente dentro de empresas, dentro de escritórios, né? A gente colaborar um com o outro. Tá? E ser eficiente naquilo que você faz, naquilo que você propõe fazer. Tá? Principalmente na execução das tarefas, buscando aprimorar sempre a qualidade. Isso é muito importante. E ter eficácia. O que é isso? Ao fazer o trabalho, visando atingir resultados esperados. Não faz corpo mole, tá certo? Isso é uma maneira muito boa. Agora, uma palavra que eu vou usar aqui, vamos entender essa palavra no seu sentido bem positivo, bem qualificado, que é a ambição, na busca de crescimento pessoal e profissional. A ambição aqui não é eu pisar, subir em cima do outro para crescer, não. É eu buscar dentro da minha própria profissão argumentos e elementos para que eu seja bom, tá certo? E ter controle emocional. Isso é muito importante. Vocês vão lidar com diversos tipos de pessoas, com diversos tipos de clientes, tá certo? E você aqui tem que ter um controle emocional nos relacionamentos pessoais, tá? E profissionais, visando sempre a administração desses conflitos. Tá? Procura administrar bem para você não se desgastar, porque você é pessoa, é ser humano. E o relacionamento interpessoal é muito importante também, baseado na compreensão da ajuda mútua, buscar ajuda, respeito e consideração com os outros e exigir também esse respeito e essa consideração dos outros, tá? E uma postura sempre profissional, privilegiando sempre as boas maneiras, a boa educação, a comunicação adequada, os bons hábitos e a boa aparência. Isso é muito importante na nossa vida. Agora, o compromisso ético dentro do Código de Ética Profissional é o comportamento esperado por uma determinada classe de profissão, né? Principalmente em relação aos que exercem a mesma profissão, quer dizer, ter respeito com seus colegas, tá certo? Bom, nesse sentido, é, como é que fica a estrutura dos desafios, né? Como é que fica a questão da ética profissional. Então, eu vou pedir que vocês, nós já estamos com 36 minutos, né? A minha intenção aqui é falar, cumprir uma carga horária aqui de pelo menos de 50 minutos para vocês pensarem nos demais outros 50 minutos que vão fazer. Então, o Código de Ética Profissional, ele, como eu disse antes, e eu li para vocês, a questão do objetivo. Ele tem que ter aquele objetivo que eu comentei em 3 itens, né? Que são eles: cumprir as regras da sociedade, né? Servir com lealdade e diligência, respeitar a si mesmo, tá? E também habilitar esse profissional de contabilidade, tá? Dentro do código nós vamos ter os deveres e as proibições. Depois nós vamos conversar um pouco mais sobre os deveres e as proibições quando nós vamos fazer o debate sobre o código. Valor dos serviços profissionais. Isso é uma outra questão. Valor, tanto o valor econômico como o valor moral. Tá? Deveres em relação aos colegas e à classe. Nós temos que ter os nossos deveres. Qual é o meu dever de contador? Qual é o meu dever de contadora? Não só para com a minha profissão, para com os colegas que trabalham comigo e
com os outros escritórios de contabilidade, com a categoria, né, de modo geral. E dentro da contabilidade, aí vai ficar para o debate também, as questões dos deveres em relação aos colegas e à classe, né? Com relação a esses deveres. Depois, se caso eu venha cometer algum equívoco, venha a ter alguma falta de ética, alguma falta profissional, como que isso é corrigido? Tem as penalidades estabelecidas já dentro da legislação brasileira, tá certo? E também o Código de Ética Profissional, ele vai trazer uma importância do contrato de prestação de serviço. Isso aí nós vamos conversar com essa amiga contadora, a Joyce, que já vamos fazer um bom debate com ela. O sentido, né, enquanto a gente estiver nesse ensino remoto, é de motivar os nossos encontros. Se acabando, passando essa pandemia, aí a gente, na sala de aula, vamos continuar com a mesma dinâmica de diálogo, de debate. Então, com relação aqui à prestação de serviço, relevância, vulto, complexidade e dificuldade de serviço, né? Depois, estão escutando aí o miado, tem uma gatinha aqui, né? Tempo para execução do serviço, temos que ter um tempo para execução do serviço. Isso é muito importante, a gente saber trabalhar. Você não pode atrapalhar o seu profissional não, o seu cliente, né, com relação ao tempo para terminar o seu serviço, e nem com relação ao seu chefe. Possibilidade de impedimento para outros serviços, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Como é que eu vou trabalhar, dinamizar todo esse processo dentro da contabilidade. Resultado lícito para contratante proveniente do serviço. Como que isso vai funcionar? Então, vai ocorrer dentro desse debate que nós vamos fazer. Cliente eventual, habitual ou permanente. Aqueles clientes que aparecem eventualmente, aquele que já é habitual todo ano, aquela pessoa que procura você para fazer como é que fala? Declaração de imposto de renda, e a mais aquele que é permanente, uma prestação de serviço constante que você tem aí com essa pessoa ou essa empresa. E local da prestação de serviço, isso é muito importante, né? Importante dentro do contrato, né? Então, dentro do contrato, vocês têm que colocar tudo isso aí, né? Então, eu não posso ficar com um contrato verbal, né? Eu conheci uma advogada, era muito interessante, tudo que ela ia fazer tinha que ter contrato. Inclusive, ela chamava um jardineiro para limpar o jardim, ela fazia um pequeno contrato com ele, né? Ele ficava meio desconcertado. Não, nós vamos combinar um prazo, nós vamos combinar um preço, nós vamos combinar isso e aquilo, e pronto, né? E assim é feito. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com relação aqui ao contrato, que vai ser uma discussão muito boa com a Joyce. Bom, e como é que, eu não vou entrar aqui muito no detalhe, mas apenas citar para a gente compreender, né, contrato de prestação de serviço. O contrato de prestação de serviços contábeis é uma exigência do Código de Ética Profissional do contabilista, para fins de fixação do valor dos serviços e, consequentemente, inibir a disputa de serviços mediante avitamento de honorários ou concorrência desleal. Por isso que é importante, né? A par disto, o contrato de prestação de serviço pode evitar que seja injustamente imputada responsabilidade técnica, civil, penal e pecuniária ao contabilista. Aqui eu já tenho uma conversa sobre esse assunto com o professor Aparecido, onde nós fazemos uma mesa redonda, eu, ele e vocês, e é muito interessante que ele vai trazer toda essa discussão a partir do direito para dentro da contabilidade. Como ele dá aula, né, lá no curso de Direito e aqui no curso de Ciências Contábeis, fica legal a nossa conversa, tá? Bom, além dessa responsabilidade técnica dentro do código, a prática de atos em prejuízo do seu cliente ou de terceiros sujeitará o contabilista às normas civis e penais brasileiras. E assim o contrato de prestação de serviços devidamente formalizado evitará que lhe seja imputada conduta ilícita, para a qual não contribuiu ou responsabilidade pelo que não havia assumido ou contratado. Lembrando que a sua responsabilidade
pela escrituração contábil é indeclinável e intransferível. Então veja bem que a gente tem que levar muito a sério o código de ética, tá? Mais uma vez eu vou pedir para vocês baixarem direto do conselho, ou o regional ou o federal de contabilidade, ou regional daí, ou daqui, né, de Pará de Minas, do estado ou do federal, o código é o mesmo, né? Mas eu vou enviá-lo também, mas eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa, você não simplesmente receber, mas você buscar, tá certo? Bom, para encerrando, né, essa nossa conversa, esse terceiro ponto, né, o primeiro ponto foi fazer aí uma análise da prova, terceiro, rapidamente, sobre a ética empresarial, né, o código de ética empresarial, e um pouquinho mais delongado aqui no código de ética profissional. E nós não encerramos aqui não, tá? O código de ética, essa nossa aula sobre o código, ela dura mais um pouquinho, tá? Bom, finalizando, né, enquanto profissionais, né, deveremos, aí eu estou me colocando, ter a consciência de que a nossa responsabilidade deve ser resultado da aplicação dos preceitos éticos em nossas ações. Até mesmo porque a ética se impõe naturalmente, ela se impõe, como muitos de vocês colocaram que ela é coercitiva, né? A sociedade coloca. Quanto compreendemos que ela é indispensável à sobrevivência da sociedade e das profissões. Não dá para viver num país, não dá para viver numa sociedade sem ética, uma sociedade sem lei. Muito difícil. Eu diria que impossível. Tenho, né, enquanto professor, enquanto, né, colega de vocês nesse debate científico, né, a convicção de que encontraremos, né, dentro das nossas aulas vários momentos para discutirmos cada vez mais esse debate em torno do código de ética. E também, a gente tem que entender que não há conquistas fáceis, não há, tá? Ah, as estradas, elas são sinuosas, tá? As estradas, elas são sinuosas, que levam ao caminho certo, quer dizer, elas têm muitas curvas, mas chegam num lugar. Toda estrada chega num lugar. Então, quer dizer, o profissional, tá, em qualquer ofício, tá, alcançará o triunfo a partir de um espírito tenaz, forte, obstinado, tá? Mas acima de tudo com ética e com amor à profissão. Se você tem amor a esse curso que você está fazendo, se você está buscando dentro da contabilidade um sucesso profissional e também um sucesso pessoal, você está no caminho certo. Sabe por quê? Porque a inserção do contador nos meios econômicos e sociais é muito importante. Então, a contabilidade, né, por ela ser uma ciência social, ela tem procurado inserir os profissionais cada vez mais no contexto do acompanhamento efetivo, tá, dos interesses de seus usuários, principalmente para evidenciar sempre a transparência e procurando inteirar-se pelos assuntos políticos, econômicos e sociais. Então, vamos buscar a sociedade num todo, não só ficar nas quatro paredes de um escritório. Tá? Então, por isso que essa inserção da contabilidade, né, principalmente, ela não se dá somente com a ética e a responsabilidade, tá certo? Mas você se envolvendo com o corpo todo. Por isso é que esta inserção, ela vai se dar com essa ética, tá? Com essa responsabilidade, mas envolvendo o seu lado pessoal, envolvendo o seu amor por essa profissão. Por isso que nós temos alguns postulados básicos, né, para o exercício da profissão contábil, tá? Então, o contador acessa e gera muitas informações de interesse público e também trabalha com informações confidenciais, que vocês sabem disso, de circulação restrita, tá, ao processo decisório da administração. Aí cabe ao contador, né, primeiro, suprir a administração de informações fidedignas e úteis, né, à tomada de decisões, também disponibilizar demonstrativos contábeis para atendimento ao controle interno e externo,
da sua profissão e atender aos interesses da sociedade civil com consciência de cidadania. Ser cidadão, assumir seus deveres, né, cumprir seus deveres, mas também exigir seus direitos. Então, pessoal, né, o vídeo ficou grande, né, então, mas para que nós possamos nos dialogar, eu gostaria agora que vocês, depois dessa exposição, que vocês fizessem a pesquisa do código lá nos devidos órgãos competentes, né, CFC, Conselho Estadual e Conselho Federal, sobre o Código de Ética, e no nosso próximo encontro do dia 15, a Júnia vai estar expondo para vocês um tema. Eu preferi que ela escolhesse o tema, falei do perfil da turma, e depois nós vamos ter um encontro também, já com uma contadora, discutindo, dando continuidade aqui à nossa discussão sobre o Código de Ética da profissão contábil. Uma boa noite, fique em casa, mas se precisar sair de casa, cuide da saúde, tá? Que é mais importante. Cuidar da sua saúde e da saúde dos outros. Eu sei que muita gente não consegue ficar em casa, tem que trabalhar, aí a profissão exige, outros conseguem trabalhar de casa e nós temos que fazer dinheiro. Né? Vamos tirar da nossa cabeça esse conceito que eu tenho que ganhar dinheiro. Não, a gente faz dinheiro, tá certo? No seu trabalho, com o suor do seu trabalho. Né? A gente ganha dinheiro quando é criança e os pais dão, mas quando a gente cresce, começa a ter uma profissão, aí nós fazemos dinheiro e multiplicamos esse dinheiro e fazemos o bom uso desse dinheiro. Até mais, tá? Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.